Entretanto, já temos muitos colegas a juntarem-se a nós. Olá, boa noite, Olá! bem-vindos de volta. Estamos todos de volta, que bom. Ahm, um segundo e vamos começar. Ora, então vamos lá. Já fiz aqui a partilha que me faltava fazer. Aqui ver, para conseguir ver os comentários de toda a gente. Deixem-me cá ver. Eu já perdi o sítio onde eu conseguia ver os comentários, que eu preciso de ver os comentários, que é para depois ter as perguntas Pois é, pois é. para, para te fazer. Só que sabes que isto depois agora, quando eu vou ver, depois vai aparecer com voz, eu quero ouvir sem voz. Então, muito boa noite a todos, bem-vindos. Estamos de volta, desta vez é de vez outra vez, estamos mesmo de volta, já vejo os vossos comentários, que bom. Então, acho que já deu para perceber pelas nossas caras que estamos muito contentes por estar aqui hoje, muito bem-vindos. Eu começo por dizer a todas as pessoas que seguiam este podcast que foi por motivos pessoais que tive mesmo de parar com o podcast durante estes últimos meses, obras em casa, Covid, trabalho, gestão de uma criança de 2 anos, todos vocês devem calcular que se não estive aqui foi mesmo porque não pude, porque toda a gente sabe o quão bem também este podcast me faz. Mas é com muita alegria que vos vejo aqui a todos hoje, muitos que já seguiram o podcast e já vamos hoje para o número 54, meu Deus, aí as conversas pedagógicas estão novamente de volta. Para quem está aqui pela primeira vez, este é um podcast onde semanalmente converso com profissionais inspiradores, hoje aqui o caso da Sara Dereni, já lá iremos, e especialistas nas mais variadas vertentes da educação da infância. Portanto, como eu vos disse, depois de alguns meses ausentes por motivos pessoais, é mesmo com grande gosto que retomo este podcast, muito conhecido entre educadores, e agradeço especialmente a quem me tem motivado e relembrado de que estes encontros semanais tinham de voltar, porque é mais uma valia, é mesmo uma mais-valia na reflexão conjunta, de modo informal e imprescindível já muito na rotina dos profissionais. Deixem-me só dizer-vos que o podcast vai ser sempre às quintas-feiras, excepcionalmente esta semana faremos na terça, mas eu para a semana estarei de volta na quinta, portanto, já sabem, quinta-feira à noite voltamos a ter a nossa rotina. Quem não consegue estar aqui 1 hora e meia, está 1 hora, está 30 minutos, está 10 minutos, está o tempo que puder, e também já sabem sempre que isto fica sempre gravado e depois disponível no YouTube, um, Spotify, todas aquelas plataformas de podcast que existem. O que é Chalday? Eu sei que todos vocês também já devem saber, a maior parte dos educadores felizmente sabem, mas para quem não sabe é uma ferramenta de trabalho que eu desenvolvi com o João Sousa em contexto de sala e que serve para nos ajudar a nós, educadores, às instituições e às famílias a estarem mais próximos de uma forma ética, profissional, segura, enquanto que ajuda as instituições e os educadores a conseguirem proceder a uma documentação pedagógica coerente, organizada e também de acordo com as exigências das tutelas. Ora, vamos aqui ao que interessa hoje, não é? Estou aqui com a Sara. Sara, é mesmo um privilégio para mim estar aqui contigo hoje. Um, Saber um bocadinho do teu trabalho e depois, quando falámos da primeira vez, que este podcast já era para ter sido há umas semanas, mas por minha culpa acabou por não acontecer, mas foi mesmo muito bom desde o primeiro minuto, quando pesquisei um bocadinho mais sobre ti, saber que queria falar contigo e assisti, andei para trás na box e fui ver algumas das tuas participações no Porto Canal e fiquei mesmo com muita vontade de te ter aqui, porque acho que vais, não só pela tua experiência, mas também pela forma como tu vês estes assuntos que vamos falar hoje, vai ser de uma extrema mais-valia à nossa reflexão. Eu efetivamente não duvidei nem um segundo que este tema seria o mais pertinente para retomar com o podcast, porque eu acho que voltámos à normalidade, estamos todos finalmente sem máscaras, estamos a voltar a abrir as portas aos pais, estamos a voltar a abrir as portas ao mundo, não é? A abrir as creches e jardins de infância ao mundo, mas poderá estar aqui camuflada algumas consequências do ponto de vista da saúde mental e emocional nas creches de infância. Portanto, obrigada por teres aceito o meu convite para nos ajudar esta noite a refletir um bocadinho sobre este tema. Eu é que agradeço. Sempre estive ligada à Child Diary, sobretudo como mãe, e continuo diariamente.
a usufruir desta plataforma tão boa que nos possibilita entrar um bocadinho naquilo que eu digo que é a escola, que é o espaço de intimidade dos nossos filhos, e por isso é uma maravilha mesmo muito, muito grande e é mesmo um privilégio enorme. E depois poder estar aqui com o meu contributo de psicóloga, que acho que é sempre muito importante nós podermos cruzar várias áreas e várias dimensões, até porque a educação é mesmo isso, não é? Por isso estou muito, muito contente e a honra é toda minha e poder chegar e ter aqui educadores a ouvir, a escutar, a disponibilizarem-se para pensarmos juntos, não é? Para refletirmos juntos, realmente espetacular, e sempre que posso ir a uma escola e que me recebem e que me deixam estar e que me deixam ficar, para mim é sempre espetacular. Ó Sara, e então, para quem não te conhece, conta-nos um bocadinho quem tu és, o que é que tu fazes, um bocadinho as tuas primeiras experiências profissionais, as que te trouxeram até aqui. Sim, aquilo que muitas vezes eu acho que marca muito aquilo que eu sou eu estava numa sessão de psicologia clínica com uma criança que me perguntou assim, isso porque no fim das sessões eu costumo sempre pedir ou uma pergunta ou um comentário, e ela pergunta-me assim, então eu vou escolher uma pergunta, ok. Sara, tu querias ser para sempre criança? E eu fiquei a pensar e disse, não, porque eu queria ser mãe. E acho que a minha história começa um bocado assim, com uma necessidade muito grande de estar junto das crianças, de as ouvir, de me deixar surpreender, de poder fazer algo por elas. E o meu percurso foi um bocadinho por exclusão de partes, eu sabia aquilo que eu não queria de todo, mas eu queria humanidades, queria pessoas, queria estar junto com pessoas todos os dias. E foi atrás disso que eu fui, e efetivamente fui para a Psicologia na Universidade do Porto, eu concluí em 2010, aí já estava no ramo de Psicologia Clínica e da Saúde, comecei na Fundação Bial, comecei depois a dar consultas e a fazer o meu estágio também na faculdade, no serviço de consultas, e depois cada vez mais a investir nesta área da família, das crianças, da terapia de grupo, da ligação também da psicologia à arte, paralelamente dei aulas de balé, que acho que também foi muito importante, nós conseguimos integrar no nosso percurso diferentes experiências que vamos tendo, e depois eu continuo na escola, como eu digo, eu cresci em escola, eu sou filha de professores e portanto eu nunca saí da escola, basicamente é isso. E, depois fui criando o meu próprio espaço, tornei-me psicóloga também da escola Osmop, a Vila Maria Alice surge em 2015 como uma forma nova de estar em psicologia, de estar com a criança, de estar com a família, neste ambiente que eu estou, que é um ambiente de casa, mesmo em frente a um parque aqui no Porto, um parque espetacular, que é o Parque da Quinta do Covelo, onde muitas vezes fazemos sessões e aproveitamos o contacto com a natureza, e é muito essa dinâmica que nós queremos criar aqui de abertura e de uma visão muito sistémica da criança. Portanto, a criança como assim um ser que absorve de todos os lados, absorve da escola, absorve da família, absorve da comunidade, que é muito para além da carga genética e hereditária que a criança tem. Depois neste percurso, e porque eu gosto muito de fazer coisas diferentes, com públicos diferentes e em ambientes diferentes, eu também escrevo para o Jornal Público, eu estou também desde 2015 ou até antes em parceria com o Porto Canal, com programas também mais relacionados com as crianças, ultimamente tem sido Filhos e Cadilhos, e estamos também há 2 anos com um projeto espetacular que eu convido a todos os educadores a visitar, que é o projeto Praia Grande, em parceria com o Ballet Teatro e com a Câmara Municipal do Porto, onde o nosso desafio foi combater o bullying em contexto escolar. Então nós juntamos a arte e a psicologia e desenvolvemos um conjunto de sessões que dinamizamos semanalmente, vai sempre uma psicóloga e uma artista em momento letivo às escolas do município do Porto. Este sábado até vamos ter a nossa jornada, onde vamos apresentar também algum trabalho que já foi feito, envolve cerca de 80 educadores, quase 2.000 crianças, é um projeto grande em que estamos a criar muitas praias aqui no Porto, em que cada sala cria a sua própria identidade e em que realmente aquilo que nos importa muito, muito, muito é
uma alfabetização socioemocional assim muito forte. Portanto, é a primeira vez que entra assim um projeto em contexto de jardim de infância que requer um envolvimento ativo do educador e de todos os adultos que estão na sala e que trabalha especificamente as dimensões socioemocionais das crianças. Sim. E é esse o trabalho, a Praia Grande está relacionada com o Vila Maria Alice, ou seja, a Vila Maria Alice é a promotora da Praia Grande em Sim, conjunto com... em parceria com o Ballet Teatro. Sim, sim. Portanto, fui eu e a Isabel Barros, do Ballet Teatro, que desenvolvemos o projeto a partir de uma história, que é a história da Praia Grande, do João Paulo Seara Cardoso. Deves ter inúmeras histórias para contar, principalmente É, agora durante o Covid e o pós-Covid, não? É Estou aqui a espetacular, imaginar. até porque nós apanhamos o Covid e nós nunca paramos, nós reinventamos na forma da Praia Grande continuar, nós fizemos sessões síncronas, sessões assíncronas. Amanhã, por acaso de manhã, a sessão vai ser na praia com uma das escolas. Portanto, tem sido mesmo espetacular e é toda uma forma completamente diferente de se estar em sala, porque como nós juntamos a psicologia com a arte, o próprio posicionamento corporal da criança é completamente diferente, não é o estar sentado, pernas à chinês. Há uma insistência muito grande da nossa parte no não verbal da criança. Há um cuidado gigantesco com os materiais, com mensagens-chave, como por exemplo as emoções não são boas nem más, as emoções estão no nosso corpo todo. Temos elementos comuns que depois deixamos em sala, como o mar de emoções, a bandeira azul, que é a bandeira de abraçar, e depois conteúdos como o amor, a guerra, a paz, estão presentes. Ainda por cima com esta questão infeliz da guerra muito recente, até nisso a Praia Grande toca, porque é uma história de pelicanos e pinguins que entram em guerra por causa de um cocó e, portanto, até o próprio tema, não é, da separação, da clivagem, de tensão, até isso é verdade. Sim. Sara, não é este o tema do nosso podcast, mas quem já aqui está também já sabe que a conversa flui e as perguntas estão preparadas, mas nós vamos fluindo e, portanto, também desafio a todas as pessoas que nos estão a escutar que tenham perguntas ou experiências para partilhar, que utilizem o chat que eu vou mediando. Mas, Sara, agora que falaste no bullying, e que falaste nesse trabalho da Praia da Beira Grande da Praia Grande, desculpa, da Praia Grande com crianças, vocês trabalham na prevenção do bullying ou na atuação de quando já há situações de bullying, por exemplo? Não, na prevenção, porque de acordo com o levantamento de dados pela Câmara do Porto, e isto é um projeto do Portugal 2020 para a inovação social, existe efetivamente vários aspectos, várias dimensões relacionadas com o bullying em contexto escolar, como por exemplo o abandono escolar, a retenção, queixas à CPCJ, mas isto mais tarde, não é? A partir do ensino, não é o secundário nem o primário, é o segundo e terceiro ciclo. O básico. Sim, e portanto aqui foi mesmo tentar intervir de forma mais precoce possível, e a nossa proposta qual é que foi? Foi precisamente insistir nos anos mais sensíveis do nosso desenvolvimento, não é? Que é precisamente a infância. Como as escolas públicas de todo o nosso país, não é? Começam a partir do jardim de infância, 3, 4 e 5 anos, teria que ser direcionado para esse público, ou seja, nós acreditamos que atuando o mais precocemente possível, junto às crianças, mas sobretudo junto aos educadores. É isso que eu tinha que perguntar a seguir. Sim, mas sobretudo juntos, nós usamos as crianças, como eu costumo dizer, como um isco. Isso é um bocadinho o que eu faço aqui. Eu faço um bocadinho aqui isso também em terapia e por isso estou a concluir a minha especialidade em terapia sistémica familiar, porque é uma estratégia muito boa. Pegar neles, eles rapidamente absorvem, eles rapidamente colaboram e eles puxam o adulto. Eles são muito evidentes, são muito autênticos, são muito transparentes, portanto o adulto não tem por onde não tem por onde escapar, e nós temos uma reunião de balanço. Eu e a Isabel vamos apresentar o projeto às escolas, são os diretores de agrupamento que se candidatam, e depois, por volta da quarta, sexta sessão, vamos às escolas fazer uma reunião de balanço. E das coisas que mais ouvimos da parte dos educadores é que realmente este é um trabalho que os retira da zona de conforto. Não é? A partir do momento em que estamos a modificar formas de estar na sala e que estamos a tocar a nossa própria identidade, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, porque estamos a falar de sentimentos,
Realmente, ou nós estamos numa fase bastante confiante e segura da nossa vida, não é? E tranquila, ou então vai ser aqui um desafio muito, muito difícil. Então as nossas reuniões de balanço são sobretudo um momento de ouvir o educador, ouvir queixas, ouvir lamentos. Eu sinto deste lado, sinto uma falta de reconhecimento muito grande nos educadores em geral do trabalho que fazem e da importância do trabalho que têm. Depois é também uma população tanto ao quanto, eu não gosto de ser envelhecida, mas são pessoas que já trabalharam E muitos anos. na rede pública é Na rede assim. pública, atenção, sim, na rede pública, estamos a falar da rede pública, Uhum. e pessoas que apanharam uma coisa que se chama Covid nos últimos 2 anos, como todos nós, portanto há um desgaste e há um cansaço muito grande. Portanto nós usamos as crianças como isco, as crianças adoram a Praia Grande, estão sempre à espera desse momento, e depois o que é que eu pego? Através de experiências concretas que aconteceram no grupo, não é? Eu provoco um bocadinho o educador e pergunto, então, e daqui? O que é que pode surgir? O que é que nós podemos retirar? Qual é o eco que nós podemos fazer da Praia Grande para o resto da semana? Ou para outros grupos que possam vir a ter? E também uma intencionalização do nosso trabalho, porque isto de brincar é uma coisa muito séria. Nós no início entregamos sempre um diário de bordo onde estão os nossos objetivos. Eu digo sempre que o trabalho com crianças parece uma coisa muito leve, mas não é, altamente pensado. Este projeto quase que é uma tese de doutoramento, demorou quase 2 anos a ser pensado. E às vezes não se percebe o que é que está ali de bastidor, qual é a intencionalidade. E aí sim, eu falo com os educadores, e isso acho que podemos fazer a ponto para o tema de hoje, que é, eles são muito pequeninos para perceber alguma coisa de emoções ou de sentimentos. E aí vem a intencionalidade, atenção, porque o nosso conhecimento emocional, a identificação, a atribuição, a memória, é logo aos 3 e 4 anos, logo. Portanto, os primórdios do nosso esqueleto emocional surgem logo nesta idade. E às vezes é isso que eu tenho que explicar. Nós, quando estamos com os meninos a pedir, a fingir que estamos a pôr um creme no nosso corpo, é porque nós, muito antes de falar com palavras, nós falamos com movimentos. As crianças têm uns neurónios espelho em força, portanto eles estão treinados para imitar comportamentos, não intenções, não pensamentos, mas comportamentos. Então todo o nosso movimento, a nossa atitude, o nosso posicionamento, isso sim é que vai influenciar. E o educador, como agente de socialização primária, a par dos pais, não é? Vai ser esse modelo. Vai ser o exemplo. Então, se eu vejo o meu educador a sentar, a descalçar, a fingir que está a pôr creme no menino da frente, eu vou fazer isso de uma forma muito séria, muito intencional, muito profunda. E é esse trabalho que nós tentamos que faça chegar ao educador, que nós não estamos, quando estamos a trabalhar emoções, nós temos que perceber o que é que queremos dizer com isto de emoções. Nós com emoções nós queremos dizer, no fundo, autorregulação, nós queremos dizer autocontrole, nós queremos dizer empatia, tolerância, queremos dizer que estamos a ter um caminho que vai do autoconhecimento para trás, para a autoconsciência e para a nossa identidade. E o início da construção da nossa identidade é mesmo na nossa infância, não é só na adolescência. Sara, mas isso, eu tenho uma pergunta um bocadinho provocadora, isso não requer que trabalhes na capacitação dos educadores longe do estar em grupo, ou seja, que quase que faças, eu não vou dizer terapia, mas é capacitação, uma capacitação dos educadores para isso fora de contexto e consegues ter espaço para isso? Sem dúvida, nós temos que, no fundo, cuidar de quem cuida, não é? Sem dúvida que sim, mas nós tínhamos aqui também, do lado da Câmara, uma necessidade muito grande de intervir com o grupo e de ser com as crianças. Então, o que nós tentamos com estes momentos, e por exemplo, com o momento do seminário, do fim, que fazemos sempre, é mesmo sensibilizar e fazer com que os educadores reparem no quão as crianças estão disponíveis. No quão agarram aquilo que propomos. Portanto, as barreiras, os filtros, as máscaras, somos muito mais nós adultos que os construímos. Agora, há uma coisa que eu aprendi muito ao trabalhar com a Isabel e que tem que ver com a dimensão artística, que é esta espécie de provocação. As coisas não são evidentes.
as coisas não são todas ditas. Quando se trabalha com arte, é como quando nós vamos ver um filme, um teatro, aquilo fica-nos e nós depois temos que integrar, não é? Naquilo que nós somos. E o trabalho da Praia Grande é muito... E vai ficar em mim diferente do que fica em ti, que fica, Isso. não é? Vai ficar diferente em cada um de nós, não é? Exatamente, exatamente. Nós tínhamos aqui muitos constrangimentos de tempos, há uma burocracia muito grande por trás deste projeto, como existe sempre nas coisas que são financiadas, e por isso nós tínhamos que pegar aqui de qualquer forma. E nós fomos agitar, nós fomos mexer a escola, basicamente nós fomos fazer isso. Nós viemos trazer confusão, nós viemos trazer burburinho, nós viemos trazer desconforto através da criança. A postura do adulto tem sido muito interessante, precisamente nessas reuniões de balanço, no seminário e agora na jornada que vamos ter, tem sido muito de realmente eu acho que faz parte desse crescimento pessoal do adulto, mas depois também é uma opção muito grande fazê-lo, não é? Esta divisão entre a nossa esfera profissional e a nossa esfera pessoal, cada um gera isto de formas muito diferentes, sem dúvida. Agora é assim, claro que o educador aprende, o educador tem ao dispor uma série de ferramentas que nós damos da Praia Grande para perceber esta ligação toda, qual é a importância do desenvolvimento socioemocional, as idades, como podem fazê-lo, o que é que está por trás das atividades que nós desenvolvemos. Agora, depois, claro, cabe a cada um, consoante o seu nível de motivação, agarrar ou não nestas propostas e estar ou não disponível para o fazer. Eu queria te perguntar, no OSMOP, por exemplo, também é esse nível de trabalho que tu desenvolves, ou seja, também é com as crianças? Não. Na OSMOP aconteceu uma fase em que havia o plique-plaque, que sim, era com o grupo, nós pegávamos no grupo e fazíamos esse tipo de trabalho, por questões quer de prioridade de esquema educativo, porque eles já têm muitas dimensões no seu dia-a-dia, quer por questões de limitação de tempo da minha parte. Aquilo que nós temos feito é, sempre que surge internamente na escola uma necessidade do educador como figura líder, não é, do grupo, da sala, sempre que surge uma necessidade de, olha, eu estou um bocadinho inquieta em relação àquela criança, eu gostava que visse aquela criança, eu então combino, eu vou à sala, observo a criança junto com o educador, sempre em conversa com o educador, e se fizer sentido chamamos os pais à escola e conversamos com os pais na presença do educador, sempre, porque o contexto de escola não é o contexto familiar, por isso aquilo que falamos em escola é importante que se fale na presença do educador todos juntos. Outra situação também poderá ser os pais de forma externa pedirem para conversar com o psicólogo da escola e também fazemos isso. Porquê é que não vamos um bocadinho mais a fundo aqui noutras coisas? Porque realmente a formação da escola OSMOP em particular e dos educadores já contempla muito a dimensão socioemocional, até nas vertentes em que eles já usufruem por natureza, como por exemplo a música ou o ateliê. Por isso neste momento é assim, desta forma que estamos a trabalhar e acho que está bastante bem. Pegando naquilo que tu disseste há pouco, de que é preciso cuidar de quem cuida, tu consideras que faz falta haver profissionais como tu a trabalhar no apoio emocional, na saúde emocional e mental dos educadores, dos auxiliares, dos coordenadores, das direções, das instituições, principalmente agora que Covid, pós-Covid, guerra e tudo o que está inerente a tudo isto, quer dizer, os desafios têm sido múltiplos, não é? Sem dúvida. Nós agora até temos uma nova parceria com a Escola Montessori do Porto, que nos pediu este tipo de parceria, mas semelhante à que estamos a fazer na OSMOP, mas sem dúvida que sim. Nós também fizemos, no momento do confinamento, uma coisa que nós chamamos Serão para Pais, que foi muito bom. Os pais enviavam questões, queriam ver resolvidas, era um ambiente descontraído, poderem à noite conversar, ter ali um serão de dúvidas, desabafos. Também foi uma coisa muito útil, muito, muito boa. Fizemos para aí uns 5 serões
e foi também uma estratégia muito boa de lá chegar, mas sem dúvida que os educadores precisam, e noutras profissões também, atenção, mas realmente eu deparo-me com um pedido enorme de ajuda, de primeiras consultas, mesmo em contexto clínico. Portanto, eu acho que a área da saúde mental realmente ganhou aqui uma dimensão muito grande. Eu fui a uma escola agora há 2 semanas, uma escola secundária também, falar com os alunos, dinamizar uma conversa grande. Fui também à faculdade, eu noto que as solicitações são muitas, e que realmente a saúde mental legitimou, não é? Legitimou um bocadinho o seu papel e já se percebeu que não é só para malucos, e para pessoas que já estão bastante desfasadas deste mundo. Portanto, realmente, acho que sim, acho que faz todo sentido. A Ordem dos Psicólogos tem insistido imenso para aumentar os psicólogos por agrupamento, para colocar os psicólogos nos hospitais, no INEM também. Eu acho que tem havido um esforço muito, muito grande nesse sentido, não é? Nesse sentido. Uhum. Sara, agora tinha uma pergunta aqui debaixo da língua, mas esqueci-me. Mas entretanto também temos aqui colegas que já estão a comentar. Temos a Rita Revisco que disse dar espaço à expressão emocional. A Guadalupe Paraíba também fala de olhar todas as dimensões da criança. A Guadalupe também tinha dito qualquer coisa anteriormente, mas eu já perdi o comentário da Guadalupe. Mas ela também tinha falado aqui um pouco sobre aquilo que estavas a dizer. Sara, já sei o que é que eu te ia perguntar. Não está no nosso guião, era mesmo porque estavas a falar, eu lembrei-me desta pergunta. Ou seja, está claro que tu consideras urgente que continuemos a falar de saúde mental e emocional nas creches e jardins, e aqui eu se calhar pergunto, tendo em conta que a nossa audiência são maioritariamente profissionais no terreno, e também pais, e que se não são pais e profissionais do terreno também são aqui pais, a que sinais é que nós devemos estar atentos do ponto de vista da saúde emocional e mental de crianças pequeninas às mais crescidas? Ao que é que nós devemos estar atentos? É assim, é muito importante, e é mesmo, e uma das minhas professoras de referência dizia-me isso: Sara, há uma coisa que nós temos que saber, assim, na nossa memória, que é etapas do desenvolvimento da criança. Termos uma noção de certos patamares em que é suposto a criança adquirir determinada conquista, não é? Os períodos sensíveis de desenvolvimento, sim. Portanto, eu acho que para qualquer educador é fundamental perceber até 1 ano, depois até 1 ano e meio, aos 2, aos 3, o que é suposto a criança atingir em termos desenvolvimentais, porque há sinais nas crianças que são muito evidentes, não é? Eu costumo sempre dizer, quando trabalho com as educadoras da OSMOP, alguma vem ter comigo, Sara, eu acho que ali qualquer coisa eu digo logo, se tu achas é porque é. Porque o educador tem esta sensibilidade, onde é que ela vem da experiência? O educador ali não tem uma criança sozinha, tem várias, e anos de várias crianças. Isso que eu queria dizer, sim. Claro, e nós psicólogos temos que ficar ali bem pequeninos ao lado do educador e olhar para o educador e ouvir o que é que ele diz, porque não é preciso utilizar palavras técnicas e ir buscar Piaget ou Vygotsky ou Erikson, não é preciso nada disso, é preciso a experiência e há ali qualquer coisa que não funciona, neste momento, naquele, não é em grande grupo, em pequeno, isola-se, não isola, e sabe, o educador sabe, e acho que é preciso ir muito atrás dessa sensibilidade e ao sabor do grupo, porque, por exemplo, coisas que estão a acontecer agora, um atraso enorme, eu penso que todos devem sentir isso na linguagem verbal, muito grande. Aliás, a educadora do meu filho vai fazer 3 anos, e disse-me, eu nunca tive um grupo tão atrasado na linguagem verbal. E isto tem uma explicação, que são o uso das máscaras, não é? Por isso, por exemplo, nós aqui também conseguimos, e o educador consegue dizer assim, mas não estou preocupado, lá está, porque consegue olhar para o grupo e ver que não é uma criança que está muito atrasada ou 2. E olha para o contexto, não é? Para a conjuntura Claro. Envolvente, olha para tudo e consegue... Exatamente. E há uma coisa, Vanessa, é que nós somos seres sociais, nós somos contexto. Às vezes, porque é que eu me preocupo aqui quando uma criança vem, e vem sempre com os pais, com a família, à sessão, eu pergunto sempre o que é que o educador diz. Pode, por favor, dar o meu número, ligar-me, dizer como é que a criança está em grupo, como é que funciona, porque nós somos seres sociais, portanto, nós somos contexto, nós somos na relação com os outros, não é? Por isso,
tirando estes sinais muito evidentes que qualquer educador tem a sensibilidade de reparar e de notar que há ali qualquer coisa, nós temos depois aqueles sinais mais subtis. E depois temos os sinais relacionados com os tempos que estamos a viver. Por exemplo, a questão das máscaras, como eu estava a falar nos pequeninos. De outras coisas que estamos a viver, mas que não é de agora, mas de há uns anos para cá. Por exemplo, os divórcios, que aumentaram gigantescamente. Cada vez mais existe a guarda partilhada, que é outra das coisas que aumentou imenso. Isso agita uma das coisas fundamentais das crianças, que são as rotinas. E nós sabemos que em escola não é por acaso que temos que cumprir um horário, não é por acaso que todas as crianças comem a uma determinada hora, que todas as crianças têm coisas que são iguais para todos, porque realmente isso, como seres humanos, nos autorregula, nos dá segurança. E por vezes temos crianças que estão a perder um bocadinho essa segurança no estar, porque dormem um dia num, outro dia noutro, ou então em semanas alternadas, por exemplo. Porque outra das razões, o trabalho dos pais, os horários dos pais, as horas todas que nós que somos população ativa, sim. Portanto, há circunstâncias de sociedade que necessariamente o educador terá que fazer uma atualização, como eu digo, não é? Adaptar-se e perceber que as coisas também mudaram um bocadinho. De resto, as coisas vão lá por intensidade e por frequência, não é? Nenhum educador, por exemplo, que esteja a fazer um desfralde e que a criança está a fazer xixi todos os dias, não vai ligar aos pais a dizer, olha, isto não dá porque a criança faz xixi todos os dias. Não. Tem a sensibilidade de perceber que é preciso passar mais tempo para depois fazer uma avaliação em termos de frequência e de intensidade. Depois, há certos retrocessos, não é, que o educador pode notar na criança. E o que é que o educador faz? Entra em comunicação com a família, não é? Que isso é de uma grande... é de uma grande iniciativa da parte do educador, de um grande respeito e aprendizagem, que é precisamente a ligação à família e ter que perceber aquela criança através da família que aquela criança, no fundo, representa. E isso é outra coisa que os educadores fazem brilhantemente, que depois se quebra imenso. Sim, porque depois quebra-se imenso para o ensino primário, mas qualquer educador sabe que tem ali em mãos um ser muito frágil. Aliás, nós somos o ser vivo com a infância mais longa, somos dos seres vivos mais dependentes. Nós nascemos e se não tivermos quem nos aqueça e quem nos alimente, nós não sobrevivemos sequer. Portanto, sabemos que temos em mão algo que não podemos cuidar sozinhos e que temos de ter ali uma grande suporte e ajuda dos pais. Portanto, isso eu acho que é o segundo passo do educador, é entrarem a comunicar com a família, saber se há alguma coisa que se passa. E depois há uma coisa muito interessante que é, há coisas normalmente que se passam em casa, mas que não se passam na escola. Normalmente é assim. Que é, os pais vêm muito preocupados, eu vou levar ao psicólogo, acho que ele não está bem, o educador acha muito estranho, mas não está bem porque essa aqui está tão bem. Então, aí nota-se que estamos muito a falar do contexto casa, do contexto família, que estamos a falar de relações de vinculação e formas de estruturar a dinâmica familiar, e aí não se admirem os educadores que a mãe ou o pai os levem ao psicólogo, porque efetivamente em termos familiares há razões para isso. Nem que seja do próprio psicólogo, como acontece imensas vezes, aconselhar a que a mãe ou o pai ou os dois façam terapia, porque muitas vezes é isso. Pronto. Outras vezes nos casos mais leves, eu não acho nada por acaso que... Estás-me a fazer, desculpa interromper, estás-me a fazer lembrar um livro que, acho que já falei sobre este livro uma vez aqui num podcast anterior, que é Pills Are Not for Preschoolers. E este livro fala, que conheces, que compara os métodos americano e francês relacionado com o espectro, não é com o espectro, é com o déficit de atenção. E sim, não é este o tema, mas basicamente na perspectiva e na forma de atuar francesa, primeiro trabalhamos com a família, não é? E só depois é que se trabalha com a criança. E só em último caso é que há medicação, portanto primeiro há toda uma terapia familiar. Sim, portanto o que estás a dizer está-me a fazer lembrar muito esse livro, porque às vezes somos nós adultos que estamos a precisar de alguma capacitação emocional, não é? Ou mental, para conseguirmos depois lidar ou com os filhos ou enquanto educadora com uma sala, não é? Quer dizer, há aqui uma série
Eu defendo muito, eu gostava muito que houvesse psicólogos disponíveis para trabalhar só com educadores e com professores, porque acho que somos uma profissão muito que tem que lidar com imensos desafios diariamente, e precisamos ali de um apoio, de alguém que nos vá ajudando a lidar com estas, porque ora lidamos com crianças, sei lá, eu não quero entrar em especificidade, mas lidamos com tudo o que há de bom, mas também com muito o que há de mal, e às vezes a nossa frustração de não conseguimos fazer mais por aquela família, e sei lá. Lidamos com tantas coisas que é pena não haver um sistema de apoio, uma rede de apoio profissional à nossa profissão. Isso seria mesmo muito bom. Quase certeza que os meus colegas de profissão que me estejam a ouvir que também iriam beneficiar disto, porque muitas das vezes não estamos bem na nossa profissão e depois às vezes temos outros bodes expiatórios que dizemos que é o tempo de serviço, que dizemos que são os cestos, que até poderão ser, mas na verdade às vezes está aqui uma grande necessidade de lidarmos com determinadas emoções e frustrações, não é? Acho que passa muito por aí. Portanto, se estás a dizer que fazes isso com a família, eu adorava que houvesse alguém que fizesse isso connosco profissionalmente. Eu gostava de dizer assim três coisas que eu Estou-te a escrevi perder, aqui. espera aí, acho que estou a Não, perder, nada. deixa-me ver se mais alguém está a perder. Não. A perder. Ok. Ok, Estamos? Eu acho uma coisa louvável na profissão de educador. estamos É que ok não outra vez. estamos. E agora? Estamos ótimas. Estamos. Estamos Uma bem. coisa E eu já muito. tenho aqui uma pergunta que não posso deixar perder para ti. Ok. Uma coisa que eu acho louvável da parte dos educadores, que é não acho alarmistas, não acho que sejam nada alarmistas, portanto, são muito. Acreditam muito na criança, na plasticidade que a criança tem, não é? E na capacidade que a criança tem de dar a volta ou então de ser como é. Eu acho que os educadores aceitam muito a diversidade, aceitam, por natureza aceitam, mas este é mais assim, aquele é mais, coisa que depois na passagem, eu falo um bocado nisto na passagem do ensino primário, porque também convivo muito com essa faixa etária, isso não é aceito a diversidade, não é aceito os altos e baixos, não se dá tempo à criança, tem que ser tudo muito, muito a correr, e realmente eu sinto muito isso da parte do educador, de dar tempo, porque sabemos que o tempo é precioso nestas idades e que às vezes 2 meses, 3 meses, meio ano faz uma diferença tão grande em cada criança. Em relação a esta parte, digamos, mais maternalista mas eu queria poder fazer mais por ele, mas agora que ele estava melhor é que ele se vai embora, os pais vão tirá-lo. E todo o trabalho que eu fiz é muito engraçado, porque isto tem a ver com a ligação emocional, relacional, que o educador estabelece com a criança e com o grupo. Isto é muito bonito, porque depois, claro que explica este sentimento de perda, não é? E de abandono. Frustração às vezes. Como? E de frustração às vezes. Sim, e de frustração. Isso sem dúvida. Eu acho uma vergonha, não é? A falta de reconhecimento e de valorização do papel do educador. Não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso, porque se calhar é um trabalho que não é tão evidente, se calhar é um trabalho que não tem aqueles resultados, não é? Que dão para se medir e que são assim muito, muito imediatos, mas acho que as pessoas já começam a pensar isso de uma forma diferente. Eu começo a insistir muito com os meninos que chegam aqui, que são de outubro, novembro e dezembro, e miúdos muito capazes, muito rápidos de pensamento, mas depois que emocionalmente estão muito atrás, não conseguem gerir conflitos, perdem o controle facilmente, têm um tempo de atenção muito curto, e eu estou a conseguir, junto dos pais, fazê-los pensar e dizer, olha, para si, pensa em si, pensa no seu trabalho, no seu dia-a-dia, o que é para si o mais importante? Que competências é que mais valoriza em si? O que é que o ajuda? E os pais rapidamente chegam à conclusão que todas aquelas competências são mesmo de flexibilização, não é? De pensamento, de gerir frustração, que é constante, de gestão de conflito, de respeitar as rotinas, porque se eu dormir e me alimentar bem isso é muito importante, do exercício físico, da ligação à natureza. Começa a vir uma série de coisas que eu digo, olha, da lista que me está a dar, sabe onde é que o seu filho tem a oportunidade de poder absorver isto o máximo possível? É no jardim de infância.
Por isso, se lhe puder dar mais tempo de jardim de infância, melhor. E é o que tem acontecido. Eu acho que esta geração de pais começa a perceber que o nosso stress e a nossa ansiedade, que hoje em dia todos nós temos, realmente esta solicitação, este dizer não, este termos um quero médio, como eu costumo dizer, que é um quero que umas vezes faz o que o outro quer, mas outras vezes também temos que fazer o que o nosso quero quer, isso sim é inteligência, não é? A inteligência não é a informação em si, e eu digo isso aos pais, o pai tem uma dúvida, vai ao Google, está lá escrito, não é? A questão é a iniciativa que tem para o fazer, o que é que vai fazer com isso, para que é que precisa disso, como é que vai gerir isso com a sua equipa. E esta ligação que realmente nós vemos e que dá aqui uma importância ainda maior a estes primeiros anos de vida de jardim de infância. Eu não consigo dizer pré-escolar, eu não consigo, porque na escola eles já estão. Por isso não é pré-escola, é jardim de infância e é um jardim onde tudo acontece. É o jardim da infância, não é? Olha, tenho aqui uma pergunta. Tenho aqui três intervenções que eu tirei, consegui fazer um print. Okay. A Guadalupe Paraíba disse que na visão da educação contemplativa, os educadores colocam ao serviço, na relação com as crianças, a sua intuição em presença. Guadalupe, eu realmente não podia concordar mais consigo. A Anabela Alves Vitório diz que é verdade, o educador sabe quando algo não está bem com alguma criança. Nós conhecemos muito bem cada criança e temos essa sensibilidade. É um pouco o que tu estavas a dizer, não é? O nosso contexto diário com aquela criança permite-nos perceber. Ana Guimarães diz-nos que faz-se uma pergunta. Sendo nós seres sociais, Sara, como lidar com o de violência uns com os outros? Os neurónios de espelho que referiu há pouco, dois anos. Com 2 anos. Ela fala ainda. Então eu vou repetir. A Ana Guimarães pergunta: sendo nós seres sociais, sim, como lidar com o aumento de violência entre as crianças de 2 anos uns com os outros? Os neurónios de espelho, que referiste há pouco, têm vindo a imitar esses comportamentos menos bons uns com os outros. Está relacionado com a falta de competências sociais impostas por isso? Ou seja, 2 perguntas numa só. Ora bem, aos 2 anos, quando a criança começa a perceber que não é uma continuação da mãe, que os braços têm a vontade própria, as pernas também, e por isso começam as birras, mas a linguagem verbal ainda não está muito desenvolvida, eu não sei aquilo que nós estamos a chamar violência. Se me dizem assim, a criança tem necessidade de se atirar para cima dos outros, de puxar, isso é expectável que aconteça. São formas que a criança tem de experimentar, não é, a sua dimensão individual, onde é que ela começa e onde é que ela acaba. E isso passa muito pelo corpo. Em relação ao aumento da violência, vamos lá ver, eu não sei se será o aumento da violência, porque nós fomos pensar na Idade Média e noutros séculos aqui do planeta Terra, havia coisas tenebrosas, não é? Que na sua maior parte deixaram de existir. Agora, se falarmos em violência mais gratuita, mais imposta, mais invasiva, como por exemplo as notícias, aquilo que nos entra, não é? Para dentro de casa, a polarização da sociedade, a valorização muito mais do ter do que do ser, o culto da imagem, não é? Isso só por si até pode ser violento, até de um ponto de vista de atitude, não é? De nos obrigar a termos que corresponder às expectativas ou a termos sempre que dar resposta, por exemplo, isso também é um tipo de violência. A violência não é só bater ou dar tiros. Há outros tipos de violência que é a pressão, não é? Que a sociedade nos incute a termos que parecer e às vezes a não tanto a ser. Mas sem dúvida que há muitos índices que têm aumentado relacionados com violência, relacionados com bullying. Mas eu acho que aí a atenção, com uma criança de 2 anos e ainda tão pequenina, se calhar será mais, não sei, eu acho que há conteúdos que eles não devem mesmo presenciar. Pronto, tudo o que é tablets, telemóveis, não beneficiam nada com isso. Portanto, há sim coisas que não convém mesmo presenciarem.
De resto, eu acho que é bonito Guimarães está praticar. aqui a dizer. Sim. Desculpa, como acho que estamos aqui com algumas ligações da internet, quando eu falo, tu ouves com alguém. Estava a dizer, a Ana Guimarães está aqui a acrescentar o facto de puxarem cabelos, e deixa-me ver, não, mais uma vez, o puxar cabelos, o dar com brinquedos na cabeça dos outros, mesmo arrancar cabelo, portanto, haver aqui alguma física. É assim, eu não sei, a pergunta é para ti, mas, por exemplo, eu vejo que a minha filha tem 2 anos e 3 meses e começou há pouco tempo a ter alguns comportamentos agressivos, mas eu vejo, lá está, a minha experiência quanto educadora põe-me isto num panorama de normalidade, no sentido que eu vejo que ela explorar o que o ato dela tem efeito no outro. E que às vezes ela sabe que o efeito vai ser mau, mas ela quer ser má, mas eu não sei, ela quer ser má, mas não é que não quer ser má no sentido de ser má, ou seja, acho que há aqui uma subjetividade relacionada com o ser mau, diferente de quando temos 35 anos e quando temos 2, não é? Eu acho que ela quer chamar ou a atenção ou provocar algum comportamento, não é, Sara? Ajuda-me se eu E estiver não a é usar só muito isso. mas é um E não é bocadinho por só aqui, isso. será? Vamos perceber aqui um bocadinho a raiva. Os meus livros, os meus dicionários, que eu até Isso, tenho boa. aqui, eu depois até vou buscar ali, um dos livros que eu uso imenso chama-se As Minhas Amigas Emoções, e estão todas lá, incluindo a raiva. E é a história de uma menina que vai tendo assim o seu dia-a-dia, e qual é a história da raiva? Ela estava a brincar, às escondidas, e de repente os amigos começam a fazer batota, e ela sente raiva. Isto o que é que nos diz? A raiva tem muito a ver com a parte moral e com a parte da injustiça. Nós sentimos que alguma coisa está a ser injusta, que nós não estamos a dominar. O sangue vai para as mãos, o que faz com que as nossas mãos fiquem muito ativas. Daí o puxar as coisas, puxar os cabelos, o empurrar, por exemplo, o tentar bater, não é? Se repararem, eles fazem muito mais isso, os de 2 anos, com as mãos do que com os pés. E não é por acaso, isso tem a ver com a origem da raiva e com essa sensação de injustiça. E a raiva leva-nos à ação, a fazer alguma coisa, não é? Leva-nos até a ter alguma iniciativa. Portanto, era o que estavas a dizer. A raiva é fundamental, é importante, o que não quer dizer que nós não tentamos incutir aqui algum filtro. E algumas coisas daquelas que nós dizemos que são proibidas. O bater, o estragar, não é? É daquelas coisas que nós dizemos não, isso não se faz. Pronto. Por outro lado, nós temos que deixar que esta raiva se solte e que ela venha cá para fora. Pode ser boas ideias deixar, por exemplo, a criança atirar arroz de uma taça para a outra, qualquer coisa que permita, através das mãos, mudar, agitar, atirar, esmagar, todos esses movimentos. Dirias que, ou seja, estás a falar no nível dos 2 anos que isso é normal, e achas que aos 4 anos isso ainda continua normal, que ainda tínhamos de lado, portanto a raiva nos vem muito às mãos e portanto ainda dou com o brinquedo na cabeça do outro? Eu acho que nós temos isso até muitos anos, porque eu tenho 35 e sinto essa necessidade. Eu, com os pais também digo isso, eu pergunto, onde é que está a sua raiva? O que é que tem feito com ela? Boa. Não é? Nós se pensarmos, nós se tivermos aqui uma saúde emocional, nós temos que ter uma mistura de emoções e temos que ir cuidando delas, senão depois temos surpresas, como por exemplo depressões, não é? Se nós não vamos assumindo a emoção que está a surgir e vivendo a emoção que está a surgir de forma sem magoar os outros e de uma forma mais ou menos ajustada, mas uma pessoa que vai jogar futebol com os amigos ao fim de semana, que vai correr, ou que vai dar uns murros de boxe, ou que vai assistir a uns jogos de futebol e diz muitas asneiras, é ótimo, porque realmente são tudo formas, não é, ajustadas e que não magoam o próprio e o outro de lidar com a raiva. É fundamental. Portanto, se calhar, deixa-me só acrescentar, agora que estou aqui a pensar e que estamos todos a refletir juntos, talvez uma das boas formas que nós possamos ter quando trabalhamos com crianças em creche ou em jardim de infância para ajudar as crianças
com menos episódios de raiva ou na autorregulação, poderá ser um maior equilíbrio entre atividade estruturada versus atividade livre, não é? A criança ter mais tempo para poder estar a brincar livre, para poder dar asas à sua imaginação, porque uma criança que está muito condicionada, ou que está, não é condicionada no sentido em que está em conjunto, em atividade Está proposta sempre ou em atividade orientada, orientada, instrutiva, sim. e isso vai levar que a criança tenha, sei lá, que acumule mais energias, mais pressão e, portanto, será muito mais fácil desregular-se e ter raiva, por exemplo, não sei, estou eu a perguntar, Sara, isto agora leva-me para a ponte da arte, porque há pouco falaste da arte, há bocado a Rita Revisco também comentou, e quando a Rita Revisco comenta, lembramos logo da arte também, portanto, Sara, qual é o papel da arte nesta regulação destas emoções, na nossa saúde mental? Qual é aqui, na tua perspectiva, o papel da arte no contexto tanto da creche como no jardim de infância neste tema? É o papel mais libertador de todos. Eu acho que as crianças, por natureza, atuam artisticamente, ou seja, dão sentido às coisas, não é? Dão sentido a um objeto, dão sentido quando articulam objetos diferentes, precisam de muito pouco para fazer muito. E quando eu pego na linguagem artística, há uma coisa muito rica, sobretudo nos poemas e nas prosas, que é a metáfora. E com as crianças a metáfora funciona super bem. Na conversa com eles, por exemplo, ainda hoje me lembro de explicar a uma menina que estava muito angustiada porque o pai está longe e nem sempre lhe telefona, ela diz que pensa muito nisso, eu disse, ai meu Deus, isso é como nós quando temos aqui uma espinha que não desceu no pescoço e nós estamos a brincar e sentimos a espinha, e nós vamos fazer xixi e sentimos a espinha, e nós vamos adormecer e sentimos a espinha, está sempre a incomodar, é assim que tu tens esse pensamento, não é? E ela disse, é exatamente isso. Isto claro que foi uma metáfora verbal, mas nós podemos estar aqui a fazer uma pintura, e muitas vezes isso acontece, porque eu vou muito atrás daquilo que as crianças querem fazer, chegam aqui, olha, queres pintar, queres desenhar, queres uma história, eles é que escolhem. E depois, através disso, surgem os temas mais profundos, não é? Que nas crianças surgem facilmente, mas surgem aquilo que estamos a sentir, aquilo que estamos a pensar, as coisas que nos angustiam. E eu acho que às vezes é muito importante conseguir essa linguagem. Por exemplo, se temos uma criança que adora comer, olha, sabes, tu para fazeres um bolo, tu precisas, por exemplo, tu precisas de ovos, farinha, açúcar, tu, para pensar, precisas de várias emoções, não tem problema nenhum sentir tristeza, não tem problema nenhum tu sentir raiva, porque tudo misturado é que dá aquilo que tu és, por exemplo. Mas pode ser isso como pode ser outra coisa qualquer, nós podemos fazer sempre essa ligação. E depois, uma ligação com o corpo, tento muito utilizar, olha, as tuas mãos, as tuas pernas, por exemplo, com crianças que são tendencialmente agitadas com instabilidade de atenção. Por exemplo, eu digo imenso, desliga as mãos. Isto para conseguir que a criança sintonize connosco, porque a energia está toda naquele sítio, não é? Então, em vez de dizermos assim, para quieto, nunca estás quieto, anda aqui, e somos nós a puxar, há outras formas de chegarmos lá. Olha, tu foste à casa de banho, mas faltou qualquer coisa. Nós nem precisamos dizer o quê. Falta qualquer coisa. Há qualquer coisa que tu foste, tu vieste, falta qualquer coisa. E a forma da criança se envolver, se disponibilizar e de querer, porque a criança cresce por motivação, por vontade, vai ser completamente diferente. A criança, por natureza, é que vai para trás ver o que é que se esqueceu. Se foi lavar as mãos, se foi desligar a luz, se foi fechar a porta, o que quer que seja. Mas se nós tivermos este tipo de atitude, não é? De acompanhar, que é uma atitude de ajuda e não de desajuda, porque não estamos a fazer pela criança, nem estamos a dizer pela criança, estamos realmente a ajudar, o foco da criança vai ser completamente diferente. Pronto. E acho que falta muito nos miúdos esta consciência corporal. Eu faço imensas atividades com eles, com silêncio aos gritos, que é silêncio aos gritos e depois nós temos que falar com tudo desde que o silêncio esteja aos gritos. Então nós temos que falar
por gestos, por expressões, por movimentos, porque temos crianças que fazem excelentes perguntas, muito argumentativas, com vocabulário XPTO, mas que o resto não acompanha, nomeadamente o corpo. E aqui eu acho que entra uma coisa que é a questão dos limites. As crianças estão a tornar-se ilimitadas por natureza, que é eu quero aproximando, não é? Não há, não se sabe muito bem, os pais não sabem muito bem se dizem não, se dizem sim, se deixam fazer, se não deixam, como é que eu faço, não é? Aqui muita dúvida pelo respeito à criança, e eu acho que se nós respeitamos a criança, nós temos que perceber, isto é um ser humano, e esta coisa que está aqui, para seu próprio bem, tem que ter limites, tem que ter fronteiras. E isso é muito, muito importante. E isso começa com o corpo, com o trabalho do corpo e do movimento. Eu acho que aí os educadores trabalham muito bem porque também têm uma vantagem, não têm só uma ou duas crianças, têm 25. E como são 25, tem que sobressair muito a lei do vamos desenrascar, que às vezes com os pais acho que falta um bocadinho isso. E o educador não, o educador tem que desenrascar, tem que fazer, as coisas têm que avançar e isso é uma coisa boa. Acho é que na forma de estar, às vezes na sala, na forma de sentar, na forma como se estrutura o dia a dia do grupo, aqui podia haver algumas mudanças. Se calhar investir um bocadinho mais em tempo de reflexão, oportunidades de frustração. A hipótese, por exemplo, deles poderem ter. Estás aí, Vanessa? Vanessa? Estás, Vanessa? Sim? Vanessa? Que eu não consigo ver se me estão a ouvir, se não estão. Todos, não? Ah, eu perdi-te. Sim, foi a minha internet que Ah, foi ao ar. foi a tua internet que se perdeu. Foi a minha internet, sim, eu aproveitei, levantei-me e abri só aqui a minha porta para ver se tinha uma melhor ligação à internet. Se tu Oh, consegues ouvir, eu consigo. não me ouves? Ouço? Ouves-me? Sim. Ok, que eu agora já tenho uma boa ligação. Ok. Deixa-me Sim. só ver se no Facebook perdemos a Vanessa, perdemos, mas as pessoas já cá estão. Ok, já cá estou novamente. Não estamos a ouvi-lo, deixa-me ver se ouvem. Deixem-me só ver se me ouvem. Sim. Deixem-me ver se as pessoas me ouvem. Sim. Bem, se tu me ouves, eu acredito que. Ok, tudo ok, sim, sim, já estamos de volta. Peço imensa desculpa. Não estou a ouvir. Não, não ouço. Na internet. Isto é para entrar nomes? Não? Agora estou a ouvir. Espera aí. Sim. Então, estavas a falar muito bem da ausência de limites e de regras, não é? E que os pais ficam muitas vezes confusos se não sabem se dizer sim, se dizer que não. E estavas a construir o teu raciocínio nesse sentido? Sim. E estava a insistir um bocadinho nas tais atividades, talvez em contexto escolar, de poder fazer mais momentos não verbais de grupo e de interação, precisamente para começarmos no corpo, que em si é limitado, não é? Nós temos que comer, temos que dormir, temos uma série de restrições, mas também ao mesmo tempo uma série de possibilidades. Mas acho importante trabalhar, se calhar, um bocadinho mais essa dimensão não verbal. Vanessa?
Sara? Sim? 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 Sim, consegues ouvir-me? Eu consigo. Sim, sim, pronto. Eu estou a ouvir bem também. Sim, eu estava-te a fazer uma pergunta que era: achas que a nossa dificuldade enquanto pais e também enquanto educadores atualmente em conseguir impor esses limites que tu estás a falar e ter estas regras que tu me estás a falar desse tema, Deixei de... se deve muito também à informação excessiva com dicas para tudo, com frases feitas para tudo, e somos todos os dias expostos a mães perfeitas, a pais perfeitos, a pedagogos perfeitos que nos dizem como educar os nossos filhos e como também ser bons educadores a toda a hora, e às vezes perdemos um bocadinho, e acho que abala um bocadinho a nossa autoconfiança, acho eu. O que é que tu achas que poderíamos fazer aqui um bocadinho para nos defendermos disto, deste excesso de informação que consumimos nas redes sociais? Olha, eu acho que o bom senso sempre foi uma coisa assim fundamental para tudo, para tudo. Não, não interessa a circunstância em que estamos, mas o bom senso é sempre assim o mais importante. Eu acho que se nós queremos instruções, nós temos no IKEA, quando compramos um móvel, e vem o número de pessoas que é preciso, quantas pessoas são, os passos todos direitinhos. E mesmo assim a pessoa chega ao fim e sobra sempre alguma coisa. Portanto, mesmo aí, não é? É difícil. Mas sim, estamos muito virados para a sociedade do consumo, do imediato, de soluções fáceis, rápidas, eficazes. E somos muito inundados, sim, de coisas que não interessam e mesmo que não queiramos às vezes essas coisas, não é? Porque neste mundo digital que nos permite, por exemplo, agora estarmos como nós estamos agora, que isso é uma vantagem, mas em muitas outras coisas é uma desvantagem muito, muito grande, porque mesmo que às vezes estejamos com boa intenção a utilizar esta dimensão digital, há sempre coisas a invadir, não é? Há publicidades, depois aparecem coisas porque temos falado sobre aquele tema, depois parece que é isso, que há alguém que tem a solução, que tem a receita, que tem. E isso é um engano muito grande, não é? Eu costumo dizer, toda a magia tem o seu truque. As coisas são mágicas e parecem, mas ali por trás nós vamos ver bem e há uma explicação para aquilo e há qualquer coisa ali que passou. E realmente não há soluções mágicas, não há pais mágicos, nem famílias ideais. Eu, às vezes, enquanto psicóloga, eu sei que as pessoas veem este contexto terapêutico, eu digo sempre que eu sou, aquilo que eu vou ser é um espelho, eu vou tentar ser um espelho falante para a pessoa se ver ela própria. Pronto. E para a pessoa perceber aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que faz. Mas digo sempre isso quando as pessoas dizem o que é que eu faço? Só se pode ir à FNAC, tem lá uns livros que dizem como, não sei o que, não sei o que mais. Agora, vai uma distância muito grande daquilo que diz e depois daquilo que é. É como cozinhar, um arroz nunca é igual ao outro, por exemplo, e nós podemos ter exatamente a mesma receita. E até pode ser a mesma pessoa a fazer esse mesmo arroz. E nunca ele vai ser igual. Por isso, nós temos que ter aqui uns pontos de referência. O que é que eu acho importante, assim, de pontos de referência? Ter, por exemplo, um bom médico, pode ser um bom médico de família, um bom pediatra, não é? E nós sabemos que, ao nível de saúde, desenvolvimento, nós confiamos naquela pessoa. Pronto, e se for preciso, aquela pessoa diz, olha, está na altura de ir ao dentista, aconselho neste caso a ir, se calhar, ao psicólogo, pronto, ter aqui um líder no meio disto tudo. Confiar no educador é fundamental. Confiar na escola, confiar no educador é outro passo fundamental para um pai e para uma mãe. E confiar também nos ditos populares e em algumas coisas mais, até não diria de senso comum, mas da família mais alargada, dos avós, dos bisavós. Olha, eu costumava fazer este xarope, ou nesta circunstância punha não sei o quê. Eu acho que esses saberes também são muito bons e acho que qualquer um destes três que eu falei é melhor do que o Instagram ou o Facebook ou algum livro desses, não é? Olha, há um livro muito bom, eu costumo por acaso dizer aos pais, que é O Cérebro da Criança Explicado aos Pais, que é de um espanhol, que é o Álvaro Bilbao,
E o que é que ele faz naquele livro? Ele pega em factos, pronto, ele explica numa linguagem, não é, que nós conseguimos perceber, como é que o cérebro funciona, quais são as coisas expectáveis em cada faixa etária, pronto, e é ali uma coisa limpa que nos permite pegar naquilo e pôr em nossa casa o que quisermos e adaptar àquilo que nós somos e à nossa forma de funcionar. Por exemplo, isso eu considero um bom livro, porque não é um livro pretencioso, não é um livro que tenta dizer é assim Não é um que livro vamos de fazer. receitas, é um livro. Sim, não é Não de é um todo. livro de receitas, é um livro que nos ajuda a refletir e a conseguir contextualizar algumas das coisas que nos acontecem, se calhar, no dia a dia, não é? Sim, sim, sim. E depois outras coisas importantes é ir ao parque. Eu estou sempre a dizer aos pais, vão ao parque. Vão, porque vão acontecer coisas boas no parque, porque há convívio, há outras famílias, há o contacto com a natureza, há a possibilidade da criança correr e de fazer isso tudo. Digo sempre isso, digo, saiam de casa, tentem ir ao parque, tentem fugir um bocadinho das coisas que Claro. costumam fazer habitualmente. Às vezes são muito mais esses conselhos do que, sei lá, adormeça com ela na cama, não adormeça, junta as camas, separa as camas, leva não sei o quê. Porque não, eu acho que não é. E estamos sempre a ver, sei lá, imagens, contextos feitos de as consequências de gritar com o seu filho, as consequências Sim, de disto, as consequências daquilo. E estamos, eu parece-me às vezes que vivemos todos no pânico de estar a criar crianças que vão ser adultos traumatizados. Não é? Vivemos com este medo, mas mesmo enquanto é educadores, verdade, estas coisas, depois os pais trazem-nos isto e nós próprios já começamos a ficar é verdade. profissionalmente Mas o com medo, este, o com este. medo, o medo traz evitamento, não é? Se nós atuarmos através do medo, nós o que vamos estar sempre a fazer é hiper atentos ao evitamento. Em vez de exploração, em vez de tentativa e erro, vai ser evitamento, evitamento, evitamento. Sem dúvida, o educador, eu tenho muita pena, porque agora acho que não se pode nem tocar na criança, não é? Não se pode nem fazer assim na mão. É uma coisa impressionante. Como se isso fosse definir os índices de relação com a criança, não é? Não tem nada a ver com isso. Mas é uma lista enorme do não se pode e é como há não regra, não é? Nós, quando estamos a fazer as regras nas salas com os miúdos, nós não fazemos as regras pela negativa. Nós criamos regras pela positiva, é o que é que nós podemos fazer. Pronto. E realmente acho que sim, acho que traz muita insegurança. E depois há outra coisa que é, eu acho que o educador, entretanto, perdeu muita legitimidade. Porque, por força desta abertura à família, de repente as coisas inverteram-se demasiado, que é, os pais de repente passam a mandar naquilo que acontece na escola e naquilo que acontece na sala. Isso também não pode ser. Pronto, tem que ser aqui um legitimar, não é? E uma confiança muito grande no educador e nas suas formas de atuação. Claro que é assim, é importante estarmos em consonância com coisas do género, há muitos educadores ainda a dar fichas, a achar que pôr os meninos a escrever no Oh, jardim de Sara, e eu que pensava que hoje não íamos falar de fichas lá, a Sara vem falar de fichas também. eu Fizeste acho muito bem. fantástico Falamos quando sempre de fichas nós. em dos podcasts. Eu acho muito bom quando deixarmos de falar de fichas, mas também deixamos de falar de fichas, vem outra coisa qualquer, também não será por aí. Agora o bicho-papão podem ser as fichas, mas depois pode ser outra coisa qualquer. Não é o mais importante, não é de todo o mais importante por várias razões, não é. Eu acredito que noutros tempos até possa ter feito sentido. Eu acho é que é uma coisa que eu digo aos pais sempre. Não preciso dizer aos educadores, porque os educadores por natureza fazem isso. Mas aos pais eu digo isso, que é, nós temos que fazer atualizações. Sempre atualizações. Porque há coisas que fizeram sentido num determinado contexto, num determinado momento, mas que agora não fazem sentido. E nós temos que atualizar. Fazer as coisas de forma diferente, disponibilizar para isso, não é? Sim, a ciência avança, a investigação avança e, portanto, nós não encaramos a criança como encarávamos há 20 anos, nós não encaramos a educação da infância como há 20 anos, a parentalidade certamente também não poderá ser encarada como há 20 anos, não é? Pois. Há uma evolução
como tu estás a dizer, temos de acompanhar um bocadinho as coisas que vão acontecendo. Olha, eu acho que há aqui colegas que têm colocado questões, mas que com estas quebras de internet eu fui perdendo algumas questões. Pois E é. além disso, a Sara não está a ver as nossas perguntas e então eu sugiro que se calhar depois amanhã, quando tiveres tempo, que possas ir ler os comentários do nosso podcast e possas responder uma outra questão que me possa ter Claro. falhado. Acho que houve uma colega que perguntou algo relacionado com o morder. E porque tu há pouco, acho que era porque tu há pouco falavas das mãos, e então essa Sim. colega levantou a questão, mas e o morder, que está muito ligado à fase oral da criança, não é? Se quiseres intervir um bocadinho e dar É uma isso? resposta, mas aproveito para quem quiser ir colocando questões, também pode colocar questões, também eu estou a ler tudo agora. Há crianças que fazem de cão, como muitas vezes os educadores dizem, tu não és um cão, não é? Tu não és um cão, vais agora morder, tu não és um cão. Há crianças que têm mais necessidade que isso que outras. E normalmente há um que experimentou isso uma vez, mas não repete, e há aquele que repete essa estratégia mais que uma vez. E realmente tem a ver com uma necessidade oral muito maior e que por vezes se mantém em adulto. É que vai saber, outra coisa que eu adoro fazer aqui nas sessões e que os pais dizem, ai, mas afinal quem veio cá fomos nós, não foi o nosso filho, porque eu vou lá para trás, saber as idades dos pais, o que é que faziam, o que é que eles acham da própria mãe, do próprio pai, e depois vamos a isso, que é a gravidez, o bebê, os primeiros tempos, e precisava estar muito tempo a mamar, não precisava, e às tantas vamos ver que os adultos dizem assim, ai, mas eu ainda hoje eu tenho que ter qualquer coisa na boca. Eu ainda hoje, para mim, sabe, fumar não é tanto pelo coisa, eu tenho que ter alguma coisa na boca, e se não for fumar, pronto, já experimentei chiclete, mas chiclete não vem tão à frente, portanto, é engraçado, porque coincide com fases desenvolvimentais e com necessidades muito, muito marcadas, que depois se refletem no próprio adulto, naquele adulto que tem que estar sempre com alguma coisa na boca. É muito engraçado. Ou a beber, ou por exemplo, aqueles que têm sempre estar a beber qualquer coisa, ou aqueles que têm que estar sempre a fumar, ou aqueles que roem as unhas constantemente, por exemplo. E isso vê-se em adulto. Portanto, o morder por natureza, lá está como eu estava a dizer, como tu disseste, é normal que eles experimentem, sem dúvida, só que há aqueles que experimentam uma vez e foram chamados à atenção e passou, e há aqueles que recorrente, não é? Vão utilizar essa ferramenta. Sara, eu tenho que te fazer uma pergunta, que é, como é que nós, educadoras e educadores, dizemos a uma família que deveriam consultar um psicólogo? Ou seja, que dicas é que nos dás para conseguirmos abordar este tema da forma profissional, sem ferir suscetibilidades? Porque apesar disto, se calhar, parecer uma coisa muito banal para colegas que, se calhar, com muitos anos de experiência, para colegas que possam estar aqui ou mais caladas ou mais no início de carreira ou ainda com algumas ansiedades relacionadas com este tema, quero aproveitar o facto de estás aqui para nos dares algumas dicas. Como é que achas que nós podemos abordar os pais para estas questões? Eu acho uma coisa muito importante, que é salvaguardar o nosso papel, ou seja, se o papel do educador é ser educador, o educador tem que salvaguardar o seu papel. Isto é muito engraçado, porque na minha jornada, na Osmop, desde que eu comecei até agora, existe uma coisa que são os relatórios finais, que se entregam, não é? no final do ano, aos pais, pronto. Desde relatórios mais simpáticos, do género um texto corrido, até relatórios com cruzinhas, seja o que for, o educador, no fundo, tem que se posicionar, não é? Tem que pôr lá as coisas que foram adquiridas, as que ainda estão a ser adquiridas, a descrição da criança, pronto. Mas existe uma coisa que é quase que a nossa dignidade, a nossa qualidade profissional, ela tem que estar lá. Eu não devo, até para me salvaguardar enquanto educador, se eu reparo que aquela criança, não é, até por muito que tenha evoluído, mas fica ali a faltar qualquer coisa e devia insistir naquilo, isso deve ficar. Porque isso, lá está, salvaguarda, legitima o nosso papel. Ou seja, não foi por nós que aquela criança não é que não olhamos para aquilo naquela criança, porque isso vai mais tarde. Então o que é que acontece? Há aqui pais de primária, de adolescência, porque nunca me disseram que o meu filho estranhava mudar de sítio, porque nunca me disseram que não sei o que, não é? Vem essa coisa de, pronto, ninguém me diz, e se calhar não, e se calhar eu muitas vezes peço, olha, traga-me por favor, não sei, algumas notas da educadora quando estava no jardim de infância, eu peço muitas vezes isso, e realmente não está lá.
E às vezes é por isso, por desconforto, não é? Por receio, de como é que os pais vão interpretar aquilo que está ali, não é? Se calhar outros educadores com aquela esperança que a criança dê o clique, o salto, o que for. Pronto. O que é que eu acho? Eu acho que nós temos que cumprir o nosso papel e temos que salvaguardar aquilo que nós estamos a fazer. E se efetivamente nós com aquela criança puxamos e puxamos e insistimos e há ali uma coisa que persiste, isso tem que ficar, isso tem que estar descrito. Por exemplo, no trabalho com as educadoras, elas vão cada vez mais percebendo isto, até porque, por exemplo, no caso da OSMOP agora existe a transição para o primeiro ciclo, portanto há aqui uma continuidade. E cada vez que percebemos que esta informação já lá estava, não é? Este ou aquele aspecto da criança mais sensível já estava ali, a par de outros, claro, mas já estava, ganha toda outra intenção. E aí o que é que acontece? A escola legitimou o seu papel. Depois, claro que... Estás-me a ouvir? Tá. Depois, claro que é a opção dos pais pegar naquilo e dar força e trabalhar ou não. Pronto. Mas o papel do educador, o papel do professor fica legitimado, não é? Fica dignificado. E eu acho que isso tem que ser para as coisas muito boas da criança como para aquelas que são as fragilidades da criança e as coisas que precisam de ser trabalhadas. Em determinados níveis, o que é que eu acho daí até à procura do psicólogo? Eu acho que é fundamental uma boa conversa com a mãe ou com o pai. Perceber, olha, eu aqui reparo em contexto de escola que acontece isto e isto, também já reparou, não é? Pronto, nós temos pais que reagem de formas muito diferentes. Há pais hiper preocupados, o quê? Então eu vou já, não é? Há reações muito diferentes, as famílias são todas diferentes. E há aqueles em que nós insistimos e eles negação. Opa, e às vezes é assim, e saem do jardim em negação, mas o nosso papel está cumprido. E isso é que eu acho importante. Plenamente contigo. Com sensibilidade, sempre começando pelos avanços da criança, mas dando voz àquela criança. O que eu sinto aqui no trabalho com os miúdos é que, por exemplo, nos divórcios, eu acho que funciona bem nesses casos, porque eu foco-me mesmo neles e naquilo que é a voz deles. Eu às vezes digo aos pais, nós não estamos em tribunal. Eu não sou advogada de nenhum de vocês os dois, nem vou ser, ia ser uma desgraça, por isso eu tento me focar naquilo que é o importante para a criança, e é um bocadinho isso que o educador também faz, não é? Pronto, e no fundo o educador vai ser a voz daquela criança, do que é que aquela criança é em grupo, em sociedade, pronto, e por isso eu acho que isso deve lá estar. Em relação a procurar ajuda, é como eu digo, é ir vendo também do outro lado como é que isso é recebido, se já percebeu, se não, se concorda, se não concorda, mas olha que aqui passa-se isto e isto, não sei o que é que acha, portanto passa primeiro por uma boa conversa. E depois, consoante as reações dos pais, às vezes pode-se dizer, olha, já pensou em falar com o pediatra ou um psicólogo, ou então os próprios pais perguntam, mas então o que é que eu faço? Ou então, há uma coisa que eu acho aqui que estamos a esquecer, que é quando o educador precisa de ajuda. Porque muitas vezes é isso, o educador percebe que aquela criança tem potencial, porque quando nós dizemos alguma coisa à criança é porque acreditamos nela e achamos que aquilo pode melhorar, mas o educador precisa de ajuda. Imensas vezes precisa. Há muitos meninos que chegam aqui porque o educador pediu ajuda. Porque o educador não sabe como fazer no grupo, porque já tentou isto, já tentou aquilo, e eu acho que não deve haver nenhum tabu em falar com a possibilidade de recorrer ao psicólogo. Sim. Comentou aqui o facto de às vezes comentarmos com outra. Sara, ouves-me? Não. Consegues ouvir-me? Ok. E agora, consegues ouvir-me? Sim. Pronto, estava a dizer aqui a Margarida, essa foi a Margarida, sim, a Margarida Alves, que diz que pedir ajuda a um colega de sala do lado também nos pode ajudar.
não é? A olharmos, a ajudar outra pessoa que está connosco e que também observa a criança, ainda que se calhar menos frequentemente, mas que também nos ajuda a olhar para as situações e para os contextos de formas um bocadinho diferentes. Vamos começar aqui a fechar o nosso episódio de hoje. Eu peço desculpa aqui pelas interrupções relacionadas com a internet. Para a semana já espero ter este assunto resolvido. Tenho que perceber o que é que se passa. Repetidor de sinal, provavelmente vou precisar. Mas olha, aqui antes de começarmos, antes de fecharmos, perguntar-te um bocadinho que educação de infância é que tu defendes, que é sempre a minha pergunta da praxe, e se tu achas que a educação de infância que tu defendes estamos a caminhar para lá ou se ainda temos um longo caminho a percorrer? Educação de infância que eu defendo. É mais a educação de infância que eu acredito. Eu vou mais por aquilo que eu acredito do que por aquilo que eu defendo ou por aquilo que eu ataco. Por isso, se calhar a educação de infância que eu acredito e por isso aquela que eu apoio, daquela que eu sou fã, é aquela que respeita muito a criança enquanto ser humano e por isso enquanto um ser no meio de outros seres e aquela que não se esquece de quem cuida dela. Portanto, de como é que os educadores, sejam educadores de escola, educadores de família ou outros educadores que aquela criança tenha, de não nos esquecermos deles e também de lhes dar colo, de lhes dar mimo, de dar suporte, de dar reforço positivo. Acho que isso é fundamental, porque nós somos eternas crianças e dá sempre para pegar em nós ao colo, nem que seja na água dá sempre. Por isso, tens razão. Na água dá sempre. Portanto, é só nós termos alguma criatividade e termos essa vontade. Tento sempre não me esquecer de quando fui criança, de quando fui adolescente, tento sempre não me esquecer disso, quero sempre lembrar-me disso. E qual era a segunda parte? A primeira pergunta era essa, qual era a segunda? A minha pergunta era se achas que estamos no caminho para essa educação de infância em que tu acreditas ou se ainda há um longo caminho a percorrer. Nós estamos sempre Em no que pé é caminho. que estamos? Nós estamos sempre no caminho, portanto, há sempre coisas que já percorremos, mas haverá sempre coisas que temos que percorrer. O que eu noto é que em muito pouco tempo avançou-se muito. E porquê é que eu noto isso? Enquanto filha dos meus pais, não é? E sobretudo da minha mãe, enquanto educadora de infância, que em 30 anos fez muita coisa que se calhar em várias centenas de anos nunca se fez. E que isto também tem muito que ver, claro, com as alterações da sociedade e culturais, como é óbvio, mas acho que sim, eu acho que tudo o que seja acompanhar o que está à nossa volta e entrar em sintonia, e se para isso tivermos que sair da nossa zona de conforto e tivermos que rever as coisas, isso é coragem e isso é continuar. Mas acho que estamos de parabéns e acho que a educação de infância está de parabéns, preocupa muito mais em ensino primário. Eu queria chamar aqui a todos para, se nunca assistiram ao podcast que eu já fiz com a mãe da Sara Berani, que é a Silvia Berani, em quem eu mando um grande beijinho, vão ao Spotify ou vão ao nosso canal do YouTube e procurem por Conversas Pedagógicas com Silvia Berani, que também foi igualmente inspirador, numa vertente mais relacionada aqui com a educação da infância, e a Sara aqui relacionada com a educação da infância, mas num lado mais de fora estando dentro, que é extremamente importante para nós, e foi de uma lucidez fantástica a tua intervenção hoje, aprendemos imenso com a tua sabedoria, com a tua lucidez, com a tua clareza de explicação das coisas com que nos estás a fazer pensar, e há pouco alguém dizia isso, e eu tenho que realçar isso também. Aqui para as minhas perguntas da praxe, e deixar aqui na oportunidade para alguém, se quiser colocar questões para te colocar, que livros ou autores ou blogs tu nos sugeres relacionados aqui com o nosso tema, portanto, que são os teus eleitos, é um momento de Marcelo Rebelo de Sousa, como eu costumo dizer, para sugerir alguma leitura. Olha, eu sugiro site, por acaso sugiro da Praia Grande, porque acho que representa muito bem o que é o trabalho socioemocional em jardim de infância.
Blogs, eu, em algumas coisas, parece que não nasci nesta geração, portanto, eu não sei dizer. Eu não sei mesmo dizer, confesso que não, não consigo assim dizer. Quer dizer, não sei se aquilo é um blog, mas da Ordem dos Psicólogos Portugueses, por vezes tem coisas muito, muito pertinentes que pode valer a pena acompanhar. Livros, assim de adultos, o Cérebro da Criança Explicado aos Pais, sem dúvida, do Álvaro Bilbao. Um do Daniel Sampaio, que é do Telemóvel para o Mundo. Esse também é muito bom. Há um agora recente, mas que eu acho que é um bocadinho, como é que eu ia dizer, agressivo demais, que é A Sociedade dos Cretinos Digitais. É muito recente, foi lançado agora em janeiro, fevereiro. Pronto. De resto, leiam boa literatura, romances, leiam Fernando Pessoa, leiam José Saramago, leiam... eu estou a ler um livro espetacular, como é que ele se chama? Ai meu Deus, aqueles escritores que vivem em Angola, agora não me estou a lembrar do nome dele, que se chama Os Transparentes, que é muito bom, também ganhou o prémio Saramago. Portanto, leiam essas coisas, são sempre materiais espetaculares. Depois há a literatura que eu mais adoro, que é a literatura infantil. A literatura infantil. As minhas amigas Emoções, Dicionário das Emoções. Há um livro que se chama Uma Feliz Estou-te a Catástrofe. ver, estás a olhar para a tua, tua Estou a olhar estante de livros, para a não minha estás? Eu faço o biblioteca, sim, mesmo. sim. Uma Feliz Catástrofe, que é para explicar como é que às vezes imprevistos, coisas que nós não estamos a contar, surpresas, podem ser coisas muito boas. Eu tento sempre andar atrás de livros assim que têm ali uma mensagem espetacular. Um livro que se chama Quem Viu um Gato, que tem diferentes visões do mesmo gato de acordo com o inseto que estamos a ser, ou o bicho que estamos a ser. Isto por causa da empatia e de percebermos o ponto de vista do outro. Livros sem texto, livros só de De imagem, imagem. sei lá, são tantos. Mas se nós formos para a secção infantil-juvenil, Temos imensos. há outro, um que se chama A Importância da Lentidão. É espetacular esse A livro já. importância da lentidão. A Importância da Lentidão. É muito bom. E o livro da Praia Grande, a história da Praia Grande. A história da Praia Grande. Eu já publiquei aqui para todos possam ver a tua página de Facebook da Vila Maria Alice, para as Sim. pessoas poderem conhecer um bocadinho melhor o teu trabalho e também quem estiver na zona do Grande Porto, que é onde tu tens a Vila Maria Alice. Sim. E se precisarem entrar em contacto contigo, não é? E mesmo espalhados pelo país, se precisarem de falar contigo, já publiquei a tua página de Facebook e publiquei também o site da Praia Grande, para que toda a gente também possa conhecer um bocadinho melhor. O Instagram é que nós costumamos ter bastante dinamizado. Se tu não te importares, então depois amanhã metes aqui o Instagram, porque eu não consigo aqui neste computador abrir o Instagram e colocar lá. Está bem? Depois então amanhã tu metes. Olha, aqui há outras colegas que já nos estão a dar ideias de outros livros, aqui de outros escritores, de outra literatura que nos possa ser útil. Muitas pessoas a darem-te os parabéns. Antes de terminar, quero que tu nos possas dar aqui, já o fizeste ao longo de todo o episódio, mas alguma sugestão final aqui do ponto de vista da nossa saúde mental e emocional a nós adultos, algo que nos possas dizer a nós que se nos pudesses dar um conselho e se nós pudéssemos estar todos no consultório agora ao mesmo tempo, o que é que tu nos dirias? E de certa forma estamos aqui todos, não é? Eu diria uma coisa, que até foi o título do meu... Estamos todos em consultório hoje. Estamos todos, porque aqui estamos mesmo na sala. Apesar, olha, eu estou sentada, eu vou-vos mostrar, eu estou sentada numa cadeira de pequenos, ó. Depois temos o sofá, temos ali a biblioteca, portanto nós não temos aqui secretária e cadeira, e temos no chão. É um bocadinho o título, é um bocadinho o título do último artigo que eu escrevi, que é esta ideia de que saúde e saúde mental são a mesma coisa. Aquela união de corpo e mente que um dia se lembraram de dizer que são duas coisas diferentes, não são. As coisas estão todas ligadas, isto tudo está ligado. Deem mais atenção ao vosso corpo, em vez de o carregar de um lado para o outro, usufruam dele. Vejam como está. Eu já tinha lido este artigo, sim. Sim.
Estou por aqui para toda a gente poder ler. Está bem. E vejam como está, pronto, como está tão aqui, como está tão connosco, não é? Acho que é preciso estabelecermos essa ligação e depois muito, lá está, caminhar, contacto uns com os outros, toque, contacto com praia, contacto com parque, com aquilo que conseguirem. Escrever, desenhar, fazer algo que vocês gostem, reservar sempre tempo para vocês, sempre, com qualquer coisa que gostem, seja o que for. Acho que é assim muito importante. E pedir ajuda é um ato de coragem, é o que eu costumo dizer e é verdade. Bom, Sara, olha, as pessoas a agradecer o teu contributo, a aprendizagem toda que tivemos aqui hoje contigo. Eu já partilhei o teu eu já o tinha lido, e não me lembrava, e agora que falaste nele e eu vi, lembrei-me logo dele, é muito bom. E agradeço, acho que estou a começar a ficar aqui sem internet outra vez, para finalizar. Não, já está outra vez. E agradeço a todos os que estiveram aqui hoje, Sara, do fundo do meu coração, por ter estado aqui hoje connosco, obrigada, a disponibilizar o tempo pessoal, familiar, para poderes dar de ti e daquilo que é a tua área de experiência e de sabedoria e que nos acalentou muito a nós e que nos ajudou imenso, e tenho a certeza que se calhar em setembro, quando eu preparar o podcast de início de ano letivo, em que convido vários profissionais, vou-te querer nesse podcast, também fica já o convite feito. Em setembro eu lanço sempre o podcast da preparação do ano letivo e acho fundamental trabalhar mãos dadas com psicólogos. E para mim foi mesmo, é um privilégio ter-me cruzado contigo e agora eu não te vou largar, está bem? É mesmo obrigada. Fundamental nós profissionais educadores Vanessa, temos mesmo de trabalhar. Com a minha passagem de ano, que eu digo sempre que a minha passagem de ano não é de 31 de dezembro para 1 de janeiro, é em setembro, é 31 de agosto para 1 de setembro. Pronto, então vamos fazer aqui uma passagem de ano em formato de podcast, é isso, certamente, e eu convido sempre a vários profissionais e este ano quero muito contar contigo, porque eu acho que temos que, mesmo muito mais do que nunca, andar de mãos dadas com profissionais multidisciplinares, de áreas muito diversas, e psicólogos fazem mesmo muita falta, e tu, pela tua experiência e pelos projetos maravilhosos que desenvolves, é sempre uma mais-valia à nossa reflexão. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui esta noite. Eu não estava, sinceramente, do fundo do meu coração que aparecessem tantas pessoas, porque estive tanto tempo aqui ausente, e vocês voltaram em força, e eu agradeço, porque é mesmo muito bom estar aqui e estarmos todos juntos. E era como me dizia uma educadora com quem eu estive numa formação presencial em maio, com o Calambaca, com a Renata Araújo, e ela dizia que o podcast é o nosso encontro informal entre profissionais de várias zonas do país, para nos podermos encontrar um bocadinho, e estamos a aprender, mas sem aquela finalidade de estarmos a aprender, não é? Algumas de nós até estão, por exemplo, se calhar a lavar a louça e ao mesmo tempo estão a ouvir e a refletir connosco, e eu acho isto mesmo muito bom. Portanto, muito obrigada a todos os que estiveram aqui hoje. Quem não conseguiu ver tudo, não se preocupe, está tudo gravado, fica disponível na nossa página de Facebook, Spotify, YouTube, em todo lado. Sara, muito obrigada. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Obrigada eu. Não, só dar-te os parabéns por haver este momento digital tão bom. Assim uma pessoa já acredita mais no digital, nas suas vantagens. As suas vantagens. E por isso é isso, parabéns por possibilitares assim momentos destes. Obrigada. Nada. O gosto é mesmo meu, obrigada a todos, e queria só relembrar, porque depois os meus colegas da Teixeira vão dizer: esqueceste de dizer aquilo, nós temos uma campanha do Dia da Criança e, portanto, as instituições, para além da campanha que nós temos todo em vigor, ainda as novas adesões poderão ganhar brindes para as crianças agora para o Dia da Criança. Portanto, já sabem, vão lá pesquisar um bocadinho sobre a nossa campanha do Dia da Criança, e estaremos sempre aqui ao vosso lado, e quem escolhe a Tchadori sabe que não escolhe um fornecedor, escolhe um parceiro, e portanto gostamos muito de ser parceiros de todos vós. Até para a semana, quinta-feira da próxima semana. Adeus, boa noite.